Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do nosso Deus, por estarmos mais uma vez diante da sua santa palavra, para sermos edificados, para sermos alimentados por ela. E você está preparado para esse momento? Bem, eu espero que sim, que você esteja com o seu coração realmente muito desejoso de aprender um pouco mais acerca de Deus por meio da sua santa palavra. E para iniciarmos este momento de estudo, vamos orar e colocar diante do Senhor para que Ele venha iluminar nossa mente, nosso coração, por meio do seu Santo Espírito. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento de estudo da Tua Palavra. Ó Deus, que este momento realmente seja um momento muito proveitoso na vida da Tua Igreja. Seja um momento, Senhor, realmente recebido com grande alegria, com o reconhecimento, Deus, que precisamos, necessitamos, Pai, da Tua Palavra em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a mais uma vez aplicarmos esta palavra no nosso viver, né, para que de fato sejamos transformados por esta palavra que adentra nos nossos corações e revela de fato o Deus maravilhoso que Tu és. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e nos ajuda, Senhor, neste momento. Por meio do Teu Espírito, assim eu te oro e também em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, queridos. Bem, como a gente vem estudando, né, já é a terceira semana que estamos aqui acompanhando o estudo do Evangelho de Mateus. A gente já iniciou estes estudos aqui acompanhando tudo aquilo que Jesus ele veio a fazer assim que ele desceu do monte ali, né, onde ele apresentou o sermão do monte, todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele queria transmitir àquela multidão. Então, de forma muito prática, como a gente já estudou nas semanas passadas, Jesus ele desceu do monte e ele veio aplicar de fato tudo aquilo que ele havia ensinado, revelar, né, diante de todos ali o seu reino e quem de fato ele era, né, o Cristo, o Messias. E queridos, neste momento aqui, Jesus ele realmente queria demonstrar para todos, né, tudo aquilo que mais importava em seu reino. E no decorrer do estudo nós vamos de fato perceber o que era mais importante para Jesus. E o texto que nós iremos estudar hoje se encontra no capítulo 8 de Mateus, os versículos 14 e 15. Abram suas Bíblias e vamos fazer a leitura. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Bem, irmãos, um texto bem pequenininho, mas que nos revela tantas e tantas coisas, né? Que nos revela um ensino tão precioso da parte de Jesus. Para isso, a gente vai abordar algumas observações diante desses dois versículos que acabamos de ler, certo? Primeiro, a primeira observação é que Jesus, aqui neste momento, ele já demonstrava ali de forma recorrente os seus milagres, né? Nas semanas anteriores, nós já vimos, né, Jesus ali agindo, né, através de seus milagres, por exemplo, com a cura do leproso, em seguida, a cura do criado de um centurião, e hoje não é diferente, né? Hoje será a cura da sogra de Pedro. Então Jesus ele já vinha nesses milagres recorrentes, curando a muitos. E nós sabemos que no decorrer de todo o seu ministério, de fato, esta era uma marca, né? As curas, os milagres realmente marcaram de forma muito intensa o ministério de Jesus aqui na Terra. Uma outra observação que nós podemos fazer acerca do texto que lemos é que Pedro ele era casado, né? Porque se ele tinha uma sogra, ele era casado. Paulo também, lá no livro de 1 Coríntios, né, primeira carta aos Coríntios, ele também revela a presença ali da esposa de Pedro junto a ele. Então, a primeira observação que a gente pode fazer é que ele realmente era casado
e ele tinha uma sogra. Tudo indica que por sua sogra estar ali em sua casa, né, ela morava com ele, nos deixando o entendimento de que ela fosse uma mulher viúva, né? Por isso estaria ali. Então Pedro, ele era casado, ele tinha uma família e a sua sogra, ela fazia parte ali do seu núcleo familiar, né? Ela morava ali junto com ele. Uma outra observação que nós podemos fazer é que nós não temos a indicação de que houve um clamor para que Jesus ele viesse a curar esta mulher, que ele viesse a curar a sogra de Pedro. Assim, nem da parte de Pedro, né? Não existe uma indicação de que o próprio Pedro, né, estando ali, caminhando tão próximo a Jesus, tenha recorrido a Jesus para que ele lhe fizesse esta cura, né? Tudo indica que Jesus, ele, após chegar na casa de Pedro, assim como o texto nos revela, ele tomou conhecimento ali, né, humanamente falando, que a sua sogra estava doente, estava ali enferma. Então, isso é mais uma observação que nós podemos fazer, né? Não existe uma indicação explícita de que houve um clamor para que Jesus fosse curar aquela mulher. Ele simplesmente chegou na casa de Pedro e, chegando lá, ele a encontrou enferma. Uma outra observação que podemos fazer é que a enfermidade dela não é bem definida. Só nos é revelado que ela estava ali ardendo em febre, né? Acamada e ardendo em febre. No Evangelho de Lucas também diz que era uma alta febre. E nós sabemos que Lucas ele era médico e tinha bastante propriedade, né, em transmitir esta informação. Então, esta enfermidade, ela estava ali sendo revelada, né, como consequência, uma febre. Não sabemos exatamente o que ela tinha, mas o que nós devemos ter por consciência é que, mesmo sendo uma simples febre aos nossos olhos, tudo indica que, para deixá-la acamada, né, tudo indica que era o resultado de uma doença grave, né, a deixando daquela forma. Então, possivelmente, ela se encontrava lá nesta situação bastante febril, acamada e necessitando sim de um socorro da parte de Jesus. Também precisamos entender, queridos, que mesmo a gente considerando ser uma simples febre, né, aos nossos olhos, naquela época não existiam recursos como a gente tem hoje, né, para se curar uma febre. Então, de fato, era algo que trazia uma impossibilidade, né, uma dificuldade muito grande na vida daquela mulher, na vida desta família. Uma outra observação que podemos fazer é que bastou um toque de Jesus e a febre cessou. É exatamente assim que a palavra nos revela. Ele apenas segurou ela, né, pelas mãos e ali aquela febre a deixou naquele momento. Bem, queridos, em relação a isso, eu até gostaria de maneira muito rápida compartilhar que em dado momento em minha vida, eu tinha apenas o Wendel, né, meu primeiro filho, e ele já estava há 3 dias com uma febre muito forte, e após chegar no 3º dia de febre muito forte, nós optamos por levá-lo a uma emergência. E quando a gente chegou lá, mesmo diante de medicamentos fortíssimos, aquela febre não cedia, não parava. E claro que eu já vinha clamando ao Senhor por isso, né, no decorrer daqueles dias, mas existiu um momento muito específico e que marcou muito a minha memória, por meio de uma oração que eu fiz ao Senhor naquele momento, porque diante da febre tão resistente que eu ainda tinha, já era realmente um indicativo de que fizéssemos algumas outras investigações para ver o que havia por trás dessa febre. E diante dessas possibilidades que surgiriam até de um possível internamento, eu orei ao Senhor. Eu me lembro exatamente, eu clamei ao Senhor para que Ele curasse o Wendel, para que Ele de fato agisse, né, em meio àquela febre que não cessava.
E, queridos, de fato, a febre ela passou a baixar e a gente chegou a sair daquela emergência já sem febre nenhuma. Então, assim, eu glorifico o nome do Senhor, né? Me senti realmente muito consolada e alvo de um milagre naquele momento ali, vendo meu filho ser curado daquela febre. Então, mesmo nos dias de hoje, né, onde às vezes, por muitas vezes consideramos uma febre algo tão simples, mas naquela ocasião, de fato, ela me levou a clamar, né, ao Senhor, e por sua misericórdia o Senhor atendeu o meu clamor e ali aquela febre cessou na vida de Wendel. Então é um testemunho que eu compartilho com vocês e trouxe muita gratidão ao meu coração, porque de fato eu vi a ação do Senhor ali na vida de Wendel. Uma outra observação, queridos, que nós podemos fazer é que após aquela mulher ela ser curada, como a palavra bem diz, ela passou a servir a Jesus. Então isso significa que a sua cura ali ela aconteceu de forma imediata, de forma instantânea, né, a ponto de transformar a vida daquela mulher naquele momento, que estava acamada, debilitada, e de repente, após ser curada por Jesus, ela se levanta e passa a servi-lo completamente disposta, né, a servir ao Senhor. Então, é mais uma observação que aquela cura ela ocorreu de forma imediata, de forma instantânea. Bem, irmãos, e diante dessas observações que podemos fazer neste texto, nós já chegamos ao momento de aplicação, ao momento onde nós podemos extrair, né, verdadeiras lições para as nossas vidas, a fim de glorificarmos o nome do Senhor. A primeira lição é a seguinte: Jesus, ele levou sobre si nossas enfermidades. Você crê nisso? A palavra de Deus nos garante, né? Em Isaías, capítulo 53, versículo 4, o profeta, ele ali profetizou: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso que a palavra nos revela, né? Mas que o profeta Isaías ali ele apresentou muito antes de acontecer de fato, né? O que Jesus realmente vivenciou. Uma segunda palavra que nos afirma isso é do próprio Pedro, né? Que na sua primeira carta ali, ele revela, né? Acredito que baseado em tudo aquilo que já era revelado por meio da profecia, mas também diante daquilo que ele mesmo presenciou. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esta é a palavra do apóstolo Pedro em relação a Jesus. E claro que o que nós estamos apresentando aqui neste texto são enfermidades, são milagres, curas físicas. Mas no ministério de Jesus, as suas curas físicas, né? As curas, os milagres que ele apresentou ali, estava muito ligado ao pecado, né? Estava muito ligado aos males de nossa alma, né? E foi assim, exatamente assim, que ele também agiu em nossas vidas. Não necessariamente por meio de uma cura física, de uma enfermidade física. Claro que o Senhor Jesus, ele pode todas as coisas, mas culminando para uma cura espiritual, né? A cura da nossa alma, nos livrando ali, nos curando de todo pecado, de toda a prática do pecado. E é importante também dizermos que Jesus ele não desejava ficar famoso por meio desses milagres. Pelo contrário, o que Jesus desejava mesmo era gerar salvação por meio da fé no Salvador, por meio da fé em Jesus.
Então foi assim com o leproso, né? Aquele homem, ele demonstrou fé. Foi assim também com o centurião, né? Ele demonstrou fé em Jesus. E não apenas eles, mas todos aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar os milagres de Jesus, eles também testemunharam ali e foram alcançados, né, por esta fé salvadora. Então, Jesus, ele curou sim as nossas enfermidades, enfermidades físicas nesta ocasião aqui da sogra de Pedro, mas culminando sim numa cura espiritual, e esta por meio da fé, por meio da salvação em Cristo Jesus. E a segunda lição que nós podemos também aprender neste estudo é a seguinte: servidão em resposta à gratidão. Em resposta à gratidão, a sogra de Pedro, ela passou a servi-lo. Ela ficou muito grata a Jesus por este milagre realizado em sua vida. E de forma imediata, né, a forma que ela procurou agradecer a Jesus foi por meio da servidão. Né? Por meio da servidão, ela demonstrou ali a gratidão ao Senhor, não só de forma prática ali servindo a Ele, né? Talvez também em seu ministério, servindo ali as necessidades dos próprios discípulos, não só ela, mas juntamente com outras mulheres, mas ela, em resposta a essa gratidão, ela serviu ao Senhor. Não só de forma prática, mas também tudo indica que esta mulher, ela serviu com a sua vida, né? Ela se tornou discípula de Jesus ali, aprendendo junto com ele e proclamando também, né, tudo aquilo que ele ensinava e tudo aquilo que ele fez na vida dela também. Então, fica nítido aqui a servidão em resposta à gratidão dela para com o Senhor Jesus. E neste momento eu te pergunto e te convido a refletir: você é grato ao Senhor pelos seus feitos? Você é grato ao Senhor pelo maravilhoso milagre que Ele fez em tua vida e o milagre da salvação? Então, que você possa, em meio a esta gratidão, em meio a tudo que o Senhor Jesus ele fez por ti, morrendo ali na cruz do Calvário, você possa levar como resposta esta mesma servidão, servindo ao Senhor Jesus com o seu viver, né? Esta mulher nos deixou este exemplo. E são exatamente essas duas lições tão preciosas que nós podemos trazer em nossas vidas, reconhecer que de fato Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, culminando sim na maior enfermidade que poderíamos ter, a enfermidade da nossa alma, né? Ele nos curou, ele nos salvou, ele nos perdoou os pecados, ele nos resgatou. E também, né, em resposta, né, a essa gratidão ao Senhor, termos uma vida de servidão a Ele. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios, né? Então, que realmente as nossas vidas estejam voltadas a este propósito, que é tão marcante na vida daquele que verdadeiramente pertence a Cristo. Cristo, ele de fato se colocou como um servo, né? Ele deixou de lado a sua glória e ele veio como servo, né? Ali, servo do Senhor. Ele deu o seu exemplo, ele nos deixou o seu exemplo de servidão e que nós possamos aprender e verdadeiramente aplicar, né, de forma prática esta servidão, servindo uns aos outros e servindo acima de tudo ao nosso Deus, dedicando a nossa vida ao seu serviço, à sua glória. E neste momento nós finalizamos o estudo e mais uma vez temos a oportunidade de orar e agradecer ao Senhor. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, eu glorifico e agradeço, Senhor, por Tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite, ó Deus. Obrigada, Senhor. Nós queremos, de fato, colocar as nossas vidas à Tua disposição, Senhor. Assim como aquela mulher colocou também, servindo a Ti, Deus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia termos mais e mais desejo de buscar a Tua face, de ouvir a Tua voz e de praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, a cada dia glorificarmos o teu santo nome. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, que ela realmente venha a ser real na minha vida e na vida da tua igreja. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe.